Graça e paz, queridos! É um prazer estar aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Quero agradecer você que tem inscrito no nosso canal, tem divulgado essa mensagem. Espalha para outras pessoas. Meu nome é Simar Rodrigues, eu sou aqui de Unamar, Cabo Frio, e é um prazer poder ter você como inscrito no nosso canal. Eu quero agradecer pela sua vida e pelos demais também que têm visto essa mensagem. E agradecer pelos nossos irmãos da graça que têm espalhado essa mensagem no Brasil. E hoje nós vamos estar aqui com mais um tema que eu coloquei aqui para nós meditarmos um pouco nessa noite. Então você que não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva lá, dá um joinha, faça divulgar essa mensagem. Você também, meu irmão, que está vendo essa mensagem, não gosta, você fique tranquilo. Você não é obrigado a aceitar essa mensagem. Eu sei que o Brasil hoje tem muitos irmãos que têm entendido a graça, mas tem muitos ainda que estão com dificuldade. Mas com o tempo, o Espírito Santo talvez possa te convencer. Mas o povo da graça hoje, eles estão glorificando a Deus porque entendemos que as coisas do Espírito só vamos entender através do Espírito. Carne não pode entender as coisas do Espírito. E o tema está aí nessa noite. O tribunal de Cristo foi na terra. O que é isso, Simar? Meus irmãos. Geralmente nós estudamos que um dia vai ter um tribunal, o trono branco, e ali assentarão as almas, né? Já imaginou uma alma sentada, um espírito sentado para ser julgado? Você já imaginou? Já passou pela sua cabeça? Você já imaginou isso? Essa cena, um trono branco, onde as almas estão ali, os espíritos para ser julgado. Julgado segundo a carne, um espírito vai ser julgado segundo a carne. Não é uma coisa meia absurda? Então, o tribunal de Cristo, meus irmãos, muitos esperam que um dia todo joelhinho lá vai se dobrar, né? Diante de Deus e vai dizer que só o Senhor é Deus. Você já imaginou? Dobrar o joelho, meu irmão, é um reconhecimento, porque qual era a intenção que o João disse que todo joelho se dobraria? É porque naquela época, o joelho para ir diante de um rei, ele se dobraria. E eu posso se render uma pessoa sem enjoelhar. Então essa forma, todo joelho se dobraria, não é o joelho em si. Todos reconheceriam que o Senhor é Deus. Então tá aí. João 3. Evangelho de João, livro histórico de João. Nós entendemos, o povo da graça, que o Novo Testamento só começa depois da morte de Cristo. Então, um testamento só tem valor depois que o testador morre. Então, até os livros históricos, vai antes da cruz. Depois da cruz, o livro já é as cartas de Paulo, que trazia realmente a herança dos filhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João Atos é livros históricos, conta a história de Jesus de Nazaré. Mas o feito mesmo, a herança, foi depois da cruz, depois que o sangue foi derramado, o testamento foi dado e todo o testamento te dá o direito de aquilo que você tem. Hoje as pessoas não conhecem o que realmente foi feito na cruz porque eles não lêem o testamento. Ele lê a Escritura. Porque você adquire uma fazenda, um exemplo, e essa fazenda ela tem uma escritura. Da direita, quem é da esquerda, quem é na frente, quem é atrás. Mas um testamento só é dado se alguém for dono daquela fazenda e quando ele morrer, aquela escritura ela vai passar vai fazer um testamento dividindo os bens para o herdeiro que ficar. Então, quando diz escritura, é todo o Antigo Testamento. Novo Testamento foi depois que Cristo morreu e deixou a herança. Então, João
capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem cresce em Cristo não era condenado, mas quem não cresce já estava condenado. Então, só por esse versículo, nós já começamos a entender que não vai ter um julgamento em um futuro incerto. O julgamento era aquele lá. Quem cresce em Cristo passaria da morte para a vida. Quem não cresce já tinha sido condenado. Condenado o quê, Simã? A morte eterna ou a morte ali no mundo físico? Quem que não cresce em Cristo, ele morreria e deixaria de existir. Ele não ia ficar sofrendo, só apenas não existiria mais. E para ter um julgamento, meu irmão, se você for acessar aí um site aí, como funcionam as leis do Brasil ou de outro país, para ter um julgamento, precisa ter um juiz. Aí você pode falar assim, mas eu posso fazer um julgamento sem ser um juiz. Você pode não ter um juiz, mas você se constitui como juiz. Mas para ter um julgamento, precisa de ter um juiz. Então nós vamos ver aqui, Atos capítulo 10, versículo 42, diz assim: este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus, porque Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, estão dizendo aqui que Jesus foi constituído, eles foram pregar, Deus constituiu Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. Você já imaginou como seria então o julgamento dos vivos e dos mortos? Geralmente passaram para nós que quando Jesus viesse, os mortos seriam julgados e os vivos também. Mas o julgamento era para aquela nação. O julgamento final aconteceria ali, que toda a Escritura previa os últimos dias que o profeta Daniel tinha profetizado. Então ali Jesus foi constituído juiz dos vivos, que estava presente ali. Quem cresce nele já tinha sido condenado, e dos mortos, que quando terminasse aquele século ali, aquela geração, os mortos ressuscitariam. Ele julgaria tanto os vivos quanto os que tinham morrido antes. Para ter um julgamento também, meu irmão, tem que ter juiz e tem que ter testemunha. Alguém tem que testemunhar. Então nós vamos ver Atos capítulo 10, versículo 38. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe aí conosco. Porque texto sem contexto é pretexto. As pessoas dizem que o povo da graça, eles não conhecem o Evangelho. Mas nós pegamos os versículos, colocamos, e aí você fica sem saber o que fazer. Porque contra fato, meus irmãos, não adianta a história, é o que está escrito. Atos 10, 38 diz assim: consentindo a Jesus de Nazaré, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Versículo 39. Nós somos testemunha de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, a qual mataram pendurando num madeiro. Então ali os discípulos, eles estavam ali demonstrando que Jesus, ele andou ali
E ele estava testemunhando dos fatos que Jesus tinha feito, tanto para os judeus como em Jerusalém. E para ter também um tribunal, um juiz, para julgar alguma causa, tem que ter júris. Então, Mateus 19, versículo 28, nós vamos encontrar essas pessoas. Diz assim: ao que lhe disse Jesus, em verdade vos digo, a vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Como é que esse julgamento seria na eternidade? Os discípulos iam sentar em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Julgar segundo a carne ou segundo o Espírito? Como um Espírito vai julgar um Espírito se todos os Espíritos veio de Deus? Então aqui o julgamento era na terra. Você pode ver que nós já encontramos aqui o juiz, aqueles que acusavam, e vamos encontrar a plateia que estava ali no jurado. E aqui Jesus estava dizendo que eles seriam os júris. Eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. Como as 12 tribos de Israel seriam julgadas, meu irmão? Através do Evangelho. Aquele que cresce no Evangelho, a Bíblia diz que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para as ovelhas perdidas, para as 12 tribos que estavam perdidas nas outras nações. Então aqui o julgamento era ali. Cristo como cabeça. Depois que ele partiu, a mensagem continuou sendo apregoada, porque o fim estava perto. Nós vamos observar isso. Tem que ter réus. Quem eram os réus dali? Quem iria ser julgado? É o mundo de hoje, igual passaram para nós? Ou seria aquela nação, aquele povo que não deram crédito à mensagem de Cristo? O que mais eu fico indignado é porque, comigo mesmo, porque Jonas anunciou o juízo para o povo de Nínive. O juízo veio lá e eles escaparam, eles se converteram e Deus deixou de trazer o juízo naquela época. Eles foram salvos do juízo. Noé anunciou o juízo, aqueles que creram entraram na arca, só a sua família que creu, a mesma geração. Quando Deus vai dar uma mensagem para Sodoma e Gomorra, vai lá os anjos, vai lá, avisa Ló, e Ló escapa daquele juízo. Então o juízo aconteceu lá. Todos os juízos, quando Deus entrava no Egito, igual você viu a mensagem, ele foi voando numa nuvem no Egito, aquele povo sofreria o juízo. Agora, quando o juízo vem em Jerusalém, no século I, os teólogos têm a capacidade de empurrar esse juízo para um futuro incerto. Não existe isso, meu irmão. O juízo era para aquela geração. E vamos ver quem sofreria o juízo. Está aqui os réus. Quem eram os réus? Mateus 23, versículo 34, que diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis, e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade. Para quê? Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, que mataste entre o santuário e o altar.
Em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Meus irmãos, esta geração é qual geração? Eu fico preocupado porque a gente vê muitos mensageiros pregando Mateus 24, mas quando ele chega nesse versículo, eles pulam. Porque eles sabem que Cristo falou para aquela geração. Quem eram as pessoas que sofreriam o juízo? Era aquela geração, era aquele povo que não deu crédito à palavra de Deus. Ainda os réus. Quem eram os réus? Será que os réus existem até hoje? Para Cristo cobrar deles? Lucas capítulo 11, versículo 50. E o 51 que diz assim: para que esta geração se peça conta do sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Verso 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, a esta geração se pedirão conta. Deus iria pedir conta de qual geração, meu irmão? Daquela geração. Quem eram os jurados? Vamos também... Primeiramente, tinha os júris e os jurados. É a parte do mesmo grupo. Então, nós vamos ver que os 12 discípulos, eles foram chamados também para julgar as 12 tribos de Israel. E quem levantaria também naquela geração? Nós vamos ver aqui. Os jurados. Mateus 12, 41. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Vamos parar um pouquinho. Os ninivitas se levantariam naquela geração e julgaria aquele povo, porque o juízo se deu ali tanto dos vivos quanto dos mortos. Você viu que nós lemos lá que Jesus Cristo ele foi constituído juiz tanto dos vivos quanto dos mortos. Então ali os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Como os ninivitas vai levantar na nossa geração, se o juízo era para eles lá? A esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Então vamos parar um pouquinho. Os ninivitas, quando Jonas chegaram lá e pregaram, eles se arrependeram. Creram e escaparam do juízo. Agora Jesus está dizendo assim: eis aqui quem é maior do que Jonas. Se vocês não deu ouvido essa mensagem, eles vão se levantar no juízo e vão julgar esta geração, vai julgar vocês. Porque quem foi lá, em vista de Jesus, era pequeno. Ele está dizendo, eis aqui quem é maior do que Jonas. Você pode ver que o povo era ruim. Os judeus que estavam ali duro de coração, eles foram pior do que aquela geração dos ninivitas. Verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus estava dizendo, olha, a rainha, sendo uma mulher estrangeira, não tinha promessa na vida dela, ela veio cá adorar o Deus no templo de Salomão. Elas vão julgar essa geração. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Você observa que o julgamento estava sendo ali, no primeiro século, do ano 30 ao ano 70. Quando foi, Simã, que teve esse julgamento? Porque a Bíblia diz que
Eles não sabiam nem o dia e nem a hora. Mas Cristo deixou escrito para que eles entendessem qual seria o tempo do fim. Lucas capítulo 21, versículo 20, que diz assim: mas quando vide Jerusalém cercada de exército, olha aí, então ele está dando a pista. Quando vai acontecer isso, Jesus? Ele está dizendo, mas quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. O que era desolação? Se você for ler lá Daniel, a desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então essa desolação de Jerusalém já estava profetizado por quase todos os profetas. E Jesus está confirmando ali, quando vocês vê Jerusalém cercada de exército, é chegada a sua desolação. Então os que estiveres na Judéia, fuja para os montes. E os que estiveres dentro da cidade, saia. E os que estiverem no campo, não entre nela. Por quê? 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Meus irmãos, todas as coisas quer dizer quantas coisas? Então, quando chegasse no ano 70, você que não conhece história, lê a história um pouquinho, você vai ver que chega no ano 70, a Bíblia diz que não passaria aquela geração. Uma geração é 40 anos. Então Jesus não vai passar esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O 22, vamos voltar aqui. Porque dias de vingança são este, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, quando Jerusalém caiu no ano 70, cumpriu todas as coisas. O juízo aconteceu, a vinda de Cristo aconteceu e o reino de Deus foi implantado eternamente. Meus irmãos, não existe juízo mais. O juízo é no dia a dia. Se você crê em Cristo, você é um homem muito abençoado. E se você não crê, você foi abençoado, mas você não usufrui da sua bênção que realmente que Deus prometeu para você. É pela fé. Qual era a geração que sofreria o juízo? Mateus 24, 34. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Qual era a geração que sofreria o juízo de Deus? Que foi armado o tribunal de Cristo, aquela geração, do ano 30 ao ano 70. Ali foi o julgamento das 12 tribos de Israel e daqueles que não creram em Cristo. Aqueles que creram, aqueles que escaparam da grande tribulação, passou daquele mundo corrompido de Adão, e depois do ano 70 já entraram no reino eterno de Deus, que ele já tinha estabelecido na cruz, mas o templo de Jerusalém ainda continuava em pé, oferecendo sacrifício, e havia 2 pactos ali cruzados. Então, quando você vê a Bíblia, você tem que entender realmente que ali ele fez um novo pacto, mas o velho ainda estava de pé. Só foi dar fim no ano 70. Nós vamos ver agora, irmão, alguns versículos agora nas cartas de Tiago, de Pedro. Tem muitos versículos, eu não peguei muitos não, e para não demorar muito esse vídeo. Nas cartas agora, Tiago capítulo 5, versículo 9, que diz assim: não vos queixeis, irmão, um dos outros, para que não sejais julgado. Olha aí, o juiz já estava ali. Quem era o juiz? O evangelho é que fazia esse julgamento. Quando Jesus estava em vida, ele julgava através da sua palavra. Quando ele vai para a glória, os discípulos, eles ficaram levando esse evangelho
para aquelas pessoas. Quem não cresce no evangelho já estava julgado, e quem cresce já tinha sido advogado a sua causa. Então o verso 9 diz assim: não vos queixei um dos outros, para que não sejais julgado. Eis que o juiz já está à porta. O juiz está nas portas hoje, ou ele estava à porta naquela geração? Porque ali aconteceu o julgamento. 1 Pedro 4,17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho. Quando Pedro escreveu essa carta, onde era a casa de Deus? Era no templo de Jerusalém, onde oferecia as ofertas e os sacrifícios. Na época de Pedro havia oferta, havia sacrifício, havia dízimo, tudo na casa de Deus. Ele está dizendo assim: e se começa por nós, aonde era a casa de Deus? É os judeus ali, o templo e os judeus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? Porque se o julgamento, Pedro estava dizendo, que já tinha chegado a hora, que o julgamento estava começando pela casa de Deus, pela casa dos judeus. E o que seria daqueles que não entendessem o evangelho? Se o julgamento começou com eles, que era a casa de Deus, quanto mais aqueles que estavam longe. Qual seria o juízo deles, então, se não perdesse realmente a vida eterna? Se não cresce no evangelho, seria julgado, morria sem salvação. 1 Timóteo 4,8 diz assim: de agora, 2 Timóteo 4,2: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo está dizendo que a coroa dele estava guardada. Ele estava em vida e estava dizendo que a coroa dele estava guardada. A qual o Senhor, justo juiz, Paulo está dizendo que o Senhor era juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amares a sua vinda. Então, Paulo estava dizendo que tinha um juiz, e o juiz estava perto, e todos aqueles que aguardavam a vinda deles, de Cristo, receberia essa coroa também, porque o juiz já estava à porta. Pedro já escreveu. Voltando agora para o livro histórico de João, para nós terminarmos. João 9,39 diz assim: prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo. Opa! A Bíblia diz que Jesus era o advogado. Se Jesus era o juiz, quem era o advogado? Meu irmão, Deus e Cristo é o mesmo. Ele tanto era o advogado para defender aqueles que crescem nele, como também era o juiz para condenar aqueles que não crescem. E qual era a condenação daquela época? Ele diz: a condenação é essa: a luz veio ao mundo e o povo escolheu mais as trevas. Jesus, voltando aqui, prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê, se tornem cegos. Então ele veio como um juiz, ele veio para o juízo. João 12:31 diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora quer dizer quando? É hoje ou era lá no ano 32, 33? A Bíblia foi escrita lá, meu irmão. Não foi brasileiro que escreveu a Bíblia. Porque a gente lê esse texto e queremos aplicar nos dias de hoje. E aí morre eu, morre meu filho e minha neta e vai embora. Não, nós precisamos respeitar
que João não escreveu hoje, escreveu há 2000 anos atrás. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. As pessoas hoje, irmão, estão orando, fazendo campanha, expulsando o príncipe desse mundo. Que príncipe é esse que está expulsando se ele já foi expulso lá, no julgamento? Jesus está dizendo, agora, era lá naquela época, seria expulso o príncipe daquele mundo. O versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então Jesus está dizendo, olha, com a minha morte, eu vou julgar o príncipe desse mundo, era a morte espiritual. E quando eu for levantado, for ressuscitado no terceiro dia, eu vou atrair todos para mim. Então, eu creio que você já foi atraído por Deus, porque você é filho dele. Você, irmão, é filho de Cristo. Não haverá um juízo eterno. O juízo é esse, que a luz veio ao mundo e o povo escolheu mais do que as trevas. E todos aqueles que andam nas trevas, ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam descobertas. Mas graças a Deus, porque nós não vivemos de obra, nós vivemos pela fé em Cristo e pleno conhecimento que Cristo nos salvou, libertou o nosso entendimento e hoje nós somos povo eleito, povo santo adquirido, filho da promessa, herdeiro de Deus, reinando em vida e em perfeita vitória. Mas que evangelho é esse, Simar, que você só fala em vitória? Meu irmão, nós somos ser espiritual, com experiência carnal. Nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que a nossa pátria, ela é onde? No céu. Mas nós estamos nesse corpo participando de carne e sangue. Hebreus 2,14. Assim que, como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou. Nós estamos aqui com um projeto. Nós estamos aqui porque Deus permitiu, Ele nos trouxe e com certeza Ele irá levar um dia também, não só eu, mas você. Mas não vai ser no arrebatamento, igual os irmãos estão pensando que vai sumir. Não, irmão, é um por sua vez. A Bíblia diz que do pó nós viemos, a carne, e do pó nós retornaremos. A ressurreição já aconteceu, Deus já deu vida a todos e precisamos cumprir a nossa carreira aqui, fazer igual nosso irmão Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardamos a nossa fé. Guarda a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Um abraço, até mais.